Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Aquela aula em que você é livro para voar. Nós estávamos voando por histórias de garotos mundialmente famosos. Umas histórias clássicas com garotos também incríveis. E nós vimos algumas delas, certo? Na aula passada, você conheceu uma dessas aqui mais a fundo. E agora, eu quero te contar uma curiosidade sobre essa história que você ouviu. Lembra qual é a história? Na aula passada, a gente conheceu o Aladim. E eu te contei que é uma versão bem mais antiga, que é um pouco diferente daquelas que chegam, principalmente no cinema, mas que tem várias adaptações e livros diferentes. E é interessante a gente conhecer essa versão mais clássica, que tinha algumas diferenças, que nós conversamos também na aula passada. Lembra? Apareciam dois gênios. O nome da princesa era muito diferente daquele que a gente conheceu aí pelo cinema, né? E não tinha nem tapete voador. Eram algumas diferenças. Mas nós temos um autor que já apareceu aqui nas nossas aulas de literatura, que é o Flávio de Souza. E ele tem alguns livros que perguntam para você que história é essa? Ele tem 3 livros. Esse que você está vendo aí é o segundo. Nesses livros, o autor Flávio de Souza sempre faz uma brincadeira com as histórias clássicas. São novos jeitos de contar aquelas velhas histórias. Para isso, ele sempre usa um outro personagem que não é aquele personagem principal da história, não é o protagonista, para contar um outro lado, uma partezinha só da história com outro ponto de vista. Ele também traz algumas charadas, adivinhações e algumas curiosidades bem interessantes. E neste livro, ele traz uma curiosidade sobre a história que a gente conheceu na aula passada. Agora eu te pergunto, será que você sabia que o Aladim da lâmpada maravilhosa não era árabe, e sim chinês, e que sua aventura só passou a fazer parte da coleção de histórias As Mil e Uma Noites muitos e muitos anos depois de ter sido inventada? A gente soube um pouquinho disso sim na aula passada. A gente pensou um pouco sobre essas questões, que não acontecia tudo lá, não era uma história totalmente árabe. O Aladim não vivia lá. Olha só, é bom a gente saber um pouquinho mais disso, né? E ele não é logo de cara inserido nas Mil e Uma Noites. Boa essa curiosidade. Você sabia? Bom, se você sabia, muito bem. Se não sabia, muito bem também, porque agora ficou sabendo. E nós vamos saber mais ainda sobre garotos muito importantes no mundo todo. Nós vamos vir agora para um garoto aqui do Brasil. A gente vai conhecer uma história hoje contada por um autor que talvez você conheça, e não só como autor, mas ele é muito famoso porque ele é compositor, ele é cantor. E talvez você até goste de algumas das músicas dele. Eu estou falando de Gabriel o Pensador. Se você já o conhece, já sabe do estilo dele, das composições em que ele usa muitas rimas também. Então, a composição que ele faz para as canções, que tem uma melodia fácil de a gente gravar, é gostoso de cantar, combinam sempre muito bem com as letras que ele faz, que são também de muita reflexão. É legal conhecer se você ainda não conhece. Mas ele faz uma história agora para crianças e que foi muito premiada também. Então, ele escreveu, foi super reconhecido, e a história que você vai conhecer hoje, que ele escreveu, é muito poética. O texto é escrito em versos, é parecido com um poema, isso mesmo, porque ele conta uma história, mas ele está num formato de poema. Então, é lindíssimo. Sempre é importante você prestar atenção em todos os elementos da história. E é para isso que a gente está aqui hoje, para pensar na literatura, em tudo que ela pode nos trazer. Então,
Gabriel, o Pensador, apresenta para gente essa história muito, muito bonita, chamada Um Garoto Chamado Horbeto. Você não ouviu errado, é isso mesmo, o nome dele é Horbeto. A gente tem aqui 2 edições diferentes do livro. A história é exatamente a mesma, mudou um pouquinho a capa, mas as ilustrações estão todas ali. Você vai conhecer esse garoto super bacana também. Então, vamos lá para a história. Antes de ouvir a história, vamos pensar um pouquinho mais sobre o autor e o ilustrador, porque nós vamos ver também algumas ilustrações interessantes. Então, olha lá comigo, o autor é Gabriel Contino. Ele nasceu em 1974 no Rio de Janeiro. Escreve desde pequeno, principalmente letras de música, como eu te falei. Aos 18 anos, já como Gabriel o Pensador, gravou sua primeira canção, Tô Feliz, Matei o Presidente, lançada de forma independente e que chegou a ser censurada às vésperas do impeachment, em setembro de 1992. Começou a estudar comunicação, mas optou definitivamente pela música. De 1993 a 2011, gravou 8 álbuns e um DVD e publicou o livro de poemas e crônicas Diário Noturno em 2001, lançado no Brasil e em Portugal. Escreveu este livro, Um Garoto Chamado Horbeto, que ganhou o prêmio Jabuti em 2006. Muito bom! Ele vive no Rio de Janeiro e é pai de 2 filhos. Você sabe que a literatura nasce também dessa parceria que existe entre o escritor e o ilustrador na composição da obra. É sempre bom a gente conseguir fazer as 2 leituras. E as ilustrações aqui são bastante interessantes. O ilustrador, nesse caso, é Daniel Bueno. Ele nasceu em São Paulo em 1974. Olha só, no mesmo ano do Gabriel. É formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e atua como ilustrador e professor. Já colaborou para mais de 50 revistas do país. Levou diversos prêmios no Brasil e no exterior, como 3 livros premiados com o Jabuti, 2 prêmios bronze na revista americana 3x3 e 4 HQ Mix. Com o livro A Janela de Esquina do Meu Primo, recebeu a menção honrosa na Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha e expôs no Ilustrarte, em Portugal. Olha quanta informação importante a gente tem também desses autores aqui. Eu acho que eu falei bastante sobre o que a gente vai conhecer hoje. Você já deve estar bastante curioso para conhecer o Horbeto, não é? Então, a história. Quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 Salabim. Vamos ouvir a história deste garoto. Então, com vocês, um garoto chamado Horbeto, de Gabriel, o Pensador. O tempo passou feito o rio, correndo, fazendo o Horbeto crescer. E um dia ele quis ensinar seu pai, já velhinho, a ler e escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Horbeto lembrou-se, sorrindo, do dia em que fez sua primeira letra. Vez uma era, quer dizer, uma era vez, ou melhor, vez era uma, desculpem, era uma vez, agora sim. Era uma vez um menino que era muito atrapalhado. O nome dele era esquisito porque foi escrito errado. É que o pai também se atrapalhava sempre, sem parar.
e lhe deu um nome com uma letra fora do lugar. Quando o menino cresceu, o doutor viu que era homem e falou para os pais dele. Já escolheram o nome? Mas seu pai não tinha tido escola, era analfabeto, não sabia nem falar direito e falou Roberto. O doutor estava com pressa e anotou assim correndo. O seu pai ficou olhando, como se estivesse lendo, mas não entendia as letras, porque não sabia ler. O doutor mostrou para o pai. O nome é esse? Pode ser. A mãe estava tão feliz que nem prestou atenção. Esperou por 9 meses com o bebê no coração. E ele nasceu com saúde, trazendo orgulho e amor. Bem-vindo seja Roberto. Obrigada. Tchau, doutor. A família do Roberto morava bem escondida, num lugar quase deserto, com chão de terra batida. Lá não tinha nenhum carro, muito menos avião, e todos os moradores se tratavam como irmãos. A vila era bem pequena, na beira de um velho rio. Os homens pescavam nele. O pai de Roberto e os tios viviam todos como se fossem irmãos dos pais de Roberto. Para todos, ele era um novo sobrinho. Para alguns, um neto. Não tinha nem luz, nem gás nas casas do povoado. O banho era de água fria e ninguém ficava esquentado. De dia, se abria a janela para acender a luz do sol. De noite, acendiam-se as velas e acabava o futebol. Às vezes, além das velas, também se acendiam fogueiras. Não dava para jogar bola, mas tinha 1000 brincadeiras. No céu tinha um monte de estrelas, formando estranhas figuras. Nas árvores, jabuticabas, brilhando de tão maduras. Na casa do bebê Roberto morava um cão vira-lata, que parecia até gente, criança de 4 patas. Filé era inteligente, sabia andar sem coleira, pescava sozinho no rio, subia em jabuticabeira. Os homens e as mulheres, os jovens e os velhos da vila viviam com os bichos e plantas, uma vida simples, tranquila. E principalmente as crianças dormiam em paz e felizes, amavam e cuidavam da terra como se tivessem raízes. Sempre acordavam cantando, ouvindo o canto do galo, e já levantavam dançando, curtindo o maior embalo. Pediam um leite para a vaca, comiam um bolo macio, depois escovavam os dentes na água corrente do rio. O rio ia sempre passando, sem nunca parar um segundo, e o tempo, imitando o rio, passou também para todo mundo. E assim foi crescendo Roberto, ao lado dos seus bons amigos, o tempo, o cachorro, as pessoas, as árvores e o rio antigo. Roberto ainda era pequeno, mas já caminhava e corria. Também já sabia falar. E além de falar, ele ouvia. Crianças aprendem a pensar e ele aprendeu desde cedo. Também aprendeu a contar usando a ajuda dos dedos. Pensou nos amigos que tinha. O pai e a mãe eram 2. Filé, o terceiro da lista. Não lembro quem veio depois. Contou só na mão direita. Os pais, o cachorro e mais 3. Contou do dedão ao dedinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Roberto contou outra vez, prestando bastante atenção. Contou do dedinho ao dedão. 6 dedos em uma mão só? Será que na outra são 4? Olhou para os dedos dos pés, mas antes tirou os sapatos. Roberto estava tão nervoso que nem percebeu o chulé. Contando de 1 até 10, contou 5 dedos por pé. Olhou para a mão novamente, sentindo um grande embaraço. Chorou um pouquinho, coitado, passando na mão do outro braço. Queria contar também nela, mas parou um pouco com medo. E se nessa mão, à esquerda, tivesse ainda muito mais dedos? Podia ter 7 até 8, quem sabe até 9 talvez. Ninguém tinha visto até hoje que na mão direita eram 6. Então, não seria impossível, agora a esquerda, ter 1000. Roberto nem queria ver, mas abriu os olhos e viu. Contou 5 dedos à esquerda, usando um dos 6 da direita. E vendo que só tinha 5, gritou: "Tenho uma mão perfeita!" A turma da rua escutou o seu grito e correu para a janela. Queria saber do Roberto, que gritaria era aquela. Roberto escutou as perguntas, mas não quis dizer a resposta. Ficou com vergonha da mão, à direita, e botou-a nas costas. A turma ficou curiosa e contou para toda a galera que o Roberto tinha um segredo e ninguém sabia o que era. Ficou todo mundo de olho quando ele chegou na escola, andando com cara de triste, com a mão dentro de uma sacola. Olhando a tristeza do amigo, até esqueceram o mistério e todos falaram para ele: "Por que você está tão sério?" Mas ele não teve coragem de mostrar a mão com defeito e disse: "Me deixem sozinho, que eu quero ficar desse jeito." Sentou lá no canto da sala e a mão não tirou da sacola, até que chegou o recreio e ele nem foi jogar bola. Depois disse a professora: "Hoje é um dia especial. Eu vou ensinar uma coisa gostosa e fundamental. Preparem o papel e o lápis, que vai começar o dever. Vocês, neste grande momento, irão aprender a escrever." E todos ficaram animados. Até Roberto ficou, tentando copiar a letra que a professora mandou. Ninguém fez a letra certinho, que a primeira vez saiu errada. Pior foi na vez do Roberto, que não conseguiu fazer nada. É que ele tentou com a mão esquerda, que não era a mão que ele usava, nem quando tirava a meleca e nem quando desenhava. A mão boa dele, à direita, era sua mão dos 6 dedos, que agora ele pôs na sacola, tentando guardar o segredo. Mas a professora, encucada, falou: "O que é isso, garoto? Tentando escrever com a mão esquerda? Eu sei que você não é canhoto." "Então, tira a mão desse saco e faz logo a letra na folha." Roberto obedeceu no ato, pois viu que não tinha outra escolha. Pensou que, se fosse ligeiro, ninguém ficaria contando os dedos da sua mãozinha para ver que ele tinha um sobrando. Rasgou a sacola correndo, escreveu mais rápido ainda e, mesmo nervoso e com pressa, ele fez a letra mais linda. E olhou para a professora, que estava com cara de espanto, falando para alunos todos
chegarem mais perto do canto. Roberto ficou preocupado. Será que ela viu que são 6? Ouvindo-a dizer para a turma: vem ver o que Roberto fez! E mais uma vez, com vergonha, botou suas mãos para trás, enquanto a galera dizia: chocante, maneiro, demais! E aí percebeu que o assunto não era a tal mão esquisita, e sim o que a mão tinha feito, a letra certinha e bonita. Roberto sorriu de alegria, voltando a sentir-se bem. Alguém foi com o braço esticado, querendo lhe dar parabéns. E ele, que era distraído, na hora desse cumprimento, tirou a mão de trás das costas, de um jeito bem calmo e bem lento. Na hora do aperto de mão, a outra criança sorria e, olhando para a mão de Roberto, sentiu que ela estava fria. Tremia essa mão de nervoso, com medo de ser descoberta, enquanto a galera dizia: a mão do Roberto é esperta. No dia seguinte, na aula, ficou engraçada a escola, com a turma chegando na sala com as mãos dentro de umas sacolas. Roberto ficou com vergonha, pensou que era uma gozação, que estavam fazendo piada com os 6 dedos da sua mão. Mas a professora, espantada, viu tanta sacola junta que perguntou logo o motivo. E todos ouviram a pergunta. É para escrever mais bonito. A turma respondeu em coro. Queremos ser como Roberto. Roberto da mão de ouro. Roberto gostou do elogio, ficando até bem comovido, mas quis explicar aos amigos que aquilo era um mal-entendido. Botar a sacola na mão não ajuda a fazer letra boa. Fizeram a maior confusão com as mãos nas sacolas à toa. A turma ficou curiosa e alguém perguntou lá na frente: por que está com a mão na sacola, Roberto? Então conta pra gente. Roberto venceu a vergonha e mostrou a mão bem aberta. Disseram: tem dedo sobrando. Assim, qualquer um acerta. Mas a professora explicou que aquilo era só um detalhe e que para escrever como ele, certinho, o capricho é o que vale. Não faz diferença ter 5, 6, 2 mãos ou 2 pés. Cada um é de um jeito e são todos perfeitos. Roberto, eu te dou nota 10. E a turma correu para o Roberto, querendo apertar sua mão novamente, querendo lhe dar parabéns pelo 10, nem ligando para a mão diferente. Roberto juntou as sacolas e as jogou no lixo com seus companheiros. Depois, ele foi jogar bola e gritou: furem a luva, que eu vou ser goleiro. O tempo passou feito rio, fazendo Roberto crescer. E um dia ele quis ensinar o seu pai, já velhinho, a ler e a escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se sorrindo do dia em que fez sua primeira letra. O pai de Roberto, que era analfabeto, agora deixava de ser. E lembrou-se, sorrindo, do dia em que sua mulher deu à luz um bebê. E sorrindo, falou para o filho: eu errei seu nome, seria Roberto. Mas o filho falou: não errou não, senhor. O amor
sempre faz tudo certo. Que bacana essa história, você gostou? Gostou de conhecer o Roberto? Eu adorei. E que história bem interessante. Veja, o pai do Roberto acabou dando esse nome para ele desse jeito, como ele considerou ali no final, que estava errado, porque ele não sabia nem falar muito bem, muito menos ler e escrever. E que história bonita. Depois de tudo o que aconteceu, o Roberto é quem ensinou o pai dele a ler e escrever. E comentou a história dele toda contando dos problemas porque ele passou na escola por ser diferente. Um pouquinho diferente, mas não é algo tão incomum assim. Algumas pessoas têm um dedo a mais, algumas pessoas conseguem conviver com isso muito bem, como o Roberto, que inclusive tinha uma letra muito bonita, super caprichada. Então, isso não atrapalhou. E ele jogava futebol, fazia todas as outras coisas com os outros colegas dele, da turma. Mas o mais interessante é ver que a turma que não tinha encarado aquilo muito bem no começo, aprendeu a conviver com o Roberto, sabendo que isso não fazia nada de diferença na amizade entre eles. E eles conseguiram ver também que um pouquinho de esforço faz com que eles também pudessem ter uma letra bonita. Mas a história do Roberto é muito bacana. E no final, você viu que ele até gosta desse nome diferente. E qual é o problema? Pode ser diferente. É legal ser diferente. Agora, você tem mais uma história para o seu repertório. Mais um garoto muito bacana que também mudou muito a história. E agora você conhece muito bem o Roberto. Bom. Mas na nossa próxima aula, a gente vai ver outro assunto. Já vimos as garotas, já vimos os garotos e agora a gente vai ter algo diferente na nossa aula. Nós vamos receber uma visita muito especial. Uma visita na nossa tela. Você consegue imaginar o que pode ser? Vai pensando aí. E não perca a nossa próxima aula, porque lá a gente vai conhecer essa visita. Nós vamos poder conversar bastante sobre literatura, vamos saber sobre esse processo de escrita, como é que faz para criar uma história, hein? Como é que você acha o que é preciso para ser um escritor, uma escritora? Então, não perca a nossa próxima aula e vamos conhecer um pouquinho mais de literatura. Então, até lá! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos. Essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar. O ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos. Mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe. E aí, mano? Bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas.